Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 23 de janeiro de 2025. Caetano canta Kleber Lucas em turnê, Pastor enfrenta cancelamento parte 2. Durante a turnê com sua irmã Maria Bethânia, que chegou a São Paulo no último sábado, Caetano Veloso tem incluído no repertório a canção Deus Cuida de Mim, composta pelo pastor e músico gospel Kleber Lucas, que enfrentou o bolsonarismo, atraindo a ira dos evangélicos radicais. O que aconteceu? Kleber Lucas, uma das maiores estrelas do gospel nacional, uniu forças com Caetano Veloso para regravar Deus Cuida de Mim. A canção recebeu o título de Cristã do Ano no Prêmio Multishow 2023, gerando controvérsia no meio evangélico devido ao posicionamento político e à colaboração com um artista de fora do segmento religioso. Nascido na favela da Coreia, em São Gonçalo, Kleber cresceu entre a fé pentecostal e as tradições do candomblé. Essa vivência moldou seu compromisso com o diálogo interreligioso e a inclusão. Ele é pastor da Igreja Batista Soul e um ativista contra o fundamentalismo religioso que domina parte das igrejas brasileiras. A regravação de Deus Cuida de Mim foi lançada em dezembro de 2022. A música foi composta por Kleber Lucas e havia sido lançada originalmente em 1999. Kleber tem mais de 30 anos de carreira e milhões de discos vendidos. Em entrevista ao Fantástico, Caetano foi questionado sobre o motivo de ter gravado a música. "Eu acho que foi Deus", respondeu. Ao receber o prêmio, Kleber defendeu a convivência harmoniosa entre diferentes crenças. "Eu sou mais um filho da favela. Muitas vezes a gente não tinha o que comer e nem onde dormir. Nesses momentos, era na Igreja Assembleia de Deus ou nos terreiros de candomblé lá da favela da Coreia onde eu nasci, em São Gonçalo onde conseguíamos ajuda." Essa música e esse momento representam a possibilidade de diferentes crenças poderem viver de forma harmoniosa e respeitosa. Kleber Lucas. Desgaste e boicote. A relação de Kleber com o meio gospel se desgastou durante a ascensão do bolsonarismo. Em 2022, ele lançou o Messias, uma música que criticava a politização da fé e denunciava privilégios fiscais a lideranças evangélicas. "Eu não vou me calar com pastores que fazem arminha com a mão", diz a canção, ecoando sua insatisfação com o uso político da religião. Por apoiar Luiz Inácio Lula da Silva e rejeitar a instrumentalização da fé, Kleber foi boicotado por pastores e perdeu convites para apresentações. "Muitos queriam que minha vida terminasse ali", ele confessou, refletindo sobre as dificuldades impostas pelo cancelamento. Após o boicote das igrejas, Kleber, que também é doutorando em História, enfrentou dificuldades financeiras e isolamento. Sem convites para eventos e com a renda afetada, ele reafirmou sua fé: "Se uma porta se fecha aqui, outras se abrem ali", afirmou em entrevista à Folha. A parceria com Caetano Veloso trouxe nova visibilidade, destacando sua mensagem de amor e reconciliação. "Foi um resgate não apenas artístico, mas espiritual", afirmou. Herculano Pires, em O Espírito e o Tempo, esclarece a posição do espiritismo, em face das religiões, foi definida desde o princípio, ou seja, desde a publicação do Livro dos Espíritos. A terceira parte do livro tem o título de Leis Morais, e começa pela afirmação: "A lei natural é a lei de Deus, que equivale ao reconhecimento da unidade divina de todas as leis que regem o universo." Note-se que Kardec e os espíritos referem-se à lei de Deus no singular, como lei única, e nela incluem as leis morais, no plural. Assim, as leis morais são espécies de um gênero, que é a lei natural. Mas como esta não é a lei da natureza, e sim a lei de Deus, não estamos diante de uma concepção monista natural, mas de uma concepção monista de ordem ética. As religiões, como fenômenos éticos,
formas de educação moral das coletividades humanas, nada mais são do que processos diferenciados, segundo as necessidades circunstanciais e temporais da evolução, pelos quais as leis morais se manifestam no plano social. Vejamos a explicação de Kardec, no comentário que fez ao item 617 de O Livro dos Espíritos. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta, essas são as leis físicas, seu estudo pertence ao domínio da ciência. As outras concernem especialmente ao homem em si mesmo, e às suas relações com Deus e com os seus semelhantes. Compreendem as regras da vida do corpo, tanto quanto as da vida da alma, essas são as leis morais. Dessa maneira, o Espiritismo nos oferece a visão global do universo, num vasto sistema de relações, que unem todas as coisas, desde a matéria bruta até a divindade, ou seja, desde o plano material até o espiritual. As religiões, nesse amplo contexto, são como fragmentações temporárias do processo único da evolução humana. Essa compreensão histórica permite ao Espiritismo encarar as religiões, não como adversárias, mas como formas progressivas do esclarecimento espiritual do homem, que atinge na atualidade um momento crítico, de passagem para um plano superior. Daí a afirmação de Kardec, feita em O Livro dos Espíritos e repetida em outras obras, particularmente em O que é o Espiritismo, de que este, na verdade, é o maior auxiliar das religiões. Auxiliar em que sentido? Primeiro, no sentido de fornecer às religiões, entrincheiradas em seus dogmas de fé, as armas racionais de que necessitam, para enfrentar o racionalismo materialista, e especialmente as armas experimentais, com que sustentar os seus princípios espirituais diante das ciências. Depois, no sentido de que o Espiritismo não é nem pretende ser uma religião social, pelo que não disputa um lugar entre as igrejas e as seitas, mas quer apenas ajudar as religiões a completarem a sua obra de espiritualização do mundo. A finalidade das religiões é arrancar o homem da animalidade e levá-lo à moralidade. O Espiritismo vem contribuir para que essa finalidade seja atingida. Nisto se repete e se confirma o que o Cristo declarou, a propósito de sua própria missão, ao dizer que não vinha revogar a lei e os profetas, mas dar-lhes cumprimento. Como desenvolvimento natural do cristianismo, o Espiritismo prossegue nesse mesmo rumo. Sua finalidade não é combater, contrariar, negar ou destruir as religiões, mas auxiliá-las. Para auxiliá-las, porém, não pode o Espiritismo endossar os seus erros, o seu apego aos formalismos religiosos, a sua aderência às circunstâncias. Porque tudo isso diminui e enfraquece as religiões, expondo-as ao perigo do fracasso, diante das próprias leis evolutivas, que impulsionam o homem para além das suas convenções circunstanciais. O Espiritismo, assim, não condena as religiões. Considera que todas elas são boas, o que é sempre contestado com violência pelo espírito de sectarismo, mas pretende que, para continuarem boas, não estacionem nos estágios inferiores, já superados pela evolução humana. Justamente por isso, o Espiritismo se apresenta, aos espíritos formalistas e sectários, como um adversário perigoso, que parece querer infiltrar-se nas estruturas religiosas e miná-las, para destruí-las. Era o que parecia o cristianismo primitivo, para os judeus, gregos e romanos. Não obstante, os ensinos de Jesus não visavam a destruição, mas ao esclarecimento e à libertação do pensamento religioso da época. Podem alegar os religiosos atuais que os espíritas os combatem, às vezes com violência. O mesmo faziam os cristãos primitivos, em relação às religiões antigas. Mas essa atitude agressiva não decorre dos princípios doutrinários, e sim das circunstâncias sociais em que se encontram os inovadores, diante da tradição.
Por outro lado, é preciso considerar que a agressividade das religiões para com o espiritismo é uma constante histórica, determinada pela própria natureza social das religiões organizadas ou positivas. Nada mais compreensível que o revide dos espíritas, quando ainda não suficientemente integrados nos seus próprios princípios. Esta foi a crônica do amanhecer de 23 de janeiro de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.